mas o título, a mensagem que nós iremos ver essa noite é o versículo 15 ao versículo 24 de Lucas capítulo 14, que diz assim: E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se, dizendo-lhe o primeiro: Comprei um campo, e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois, e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei-me com minha esposa, e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e trazei aqui os pobres e aleijados, e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao seu servo: Sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se enche. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Vamos mais uma vez em oração, nosso Deus. Queremos te pedir, ó Deus Santo, que o Senhor venha nos falar por meio desse texto tão rico que acabamos de ler. Que possamos realmente avaliar se nós já aceitamos esse convite. Se nós, algum dia, já aceitamos essa boa notícia e cremos nela e estamos nela. Por isso queremos te pedir, ó Deus, que o teu Espírito Santo venha falar conosco e possamos compreender ainda mais esse texto. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, o título da nossa mensagem hoje é A Grande Ceia e os Convidados que Rejeitaram o Rei. E como nós lemos, o texto anterior fala justamente sobre isso. Nós vemos que a parábola anterior que o Senhor Jesus Cristo contou, ele trouxe ilustrações sobre a humildade cristã. Ele estava falando sobre um homem que foi a uma festa e que ele deveria não procurar o primeiro lugar, mas o último, e assim o dono da festa o chamaria mais para frente. Só que nós vemos que aqui o Senhor Jesus Cristo irá usar um outro ensinamento. Mas por que ele faz isso? Por que o Senhor Jesus Cristo agora vai falar sobre rejeição? Sobre rejeição ao grande banquete. Aqui o Senhor Jesus Cristo narra nessa parábola a história de um homem que fez uma grande ceia, como diz o versículo 16, e convidou a muitos. Mas por que ele começa essa narrativa falando agora sobre uma grande ceia e que esse homem convidou a muitos? Por isso nós precisamos voltar para o versículo 15, que diz o seguinte: E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Mas o que será que esse homem estava querendo falar? Porque se nós olhamos logo de relance, nós vemos que ele usa até um termo bíblico, um termo piedoso: bem-aventurado. Ele diz: aquele que comer o pão do céu.
comer pão no reino de Deus. Mas nós vemos que, na verdade, esse homem, ele estava fazendo isso por causa da referência que Jesus fez no verso 14. Mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Ele era um homem que se considerava justo, só que ele viu que Jesus estava falando justamente de humildade. Então, o que esse homem quis fazer quando ele colocou esse comentário? Ele queria trocar de assunto, porque a mensagem de Jesus ela foi pesada, porque Jesus realmente estava falando sobre nós nos humilharmos, sobre nós reconhecermos que nós não somos importantes. E nós sabemos que muitos desses homens que estavam lá escutando Jesus se achavam melhores que os outros. Então, quando Jesus começou a tratar a questão da humildade, esse homem ele já se sentiu incomodado. Então, por isso, Jesus começa. Tem um comentário muito interessante também sobre essa parábola, que é o comentário de Matthew Henry. Ele fala que essa parábola nos mostra o abuso das ofertas da graça e a bondade de Deus em buscar outros que responderão com fé aos seus chamados. Então nós vemos aqui que o ensino principal sobre isso vai nos mostrar que Deus veio para salvar pecadores. Deus veio para buscar aqueles para quem muitas vezes nós olhamos e pensamos que são rejeitados. Ele não veio buscar os sãos. O Senhor Jesus Cristo ele veio buscar os doentes. Por isso nós vemos que ele usa. Nós não devemos levar para o lado literal, quando diz no versículo 13 que quando nós dermos alguma festa, nós não vamos convidar nossos familiares, amigos, e nós vamos sair convidando os mendigos, os alcoólatras, as pessoas, os mancos. Não é isso que ele está falando. Ele está querendo falar sobre a questão da essência, daqueles que se acham melhores que os outros, daqueles que se acham mais dignos de ser convidados. E nós vemos que os fariseus eram assim. Eles gostavam de ser bem recebidos, de ter lugares exclusivos. Eles se achavam superiores. Quando oravam, eles gostavam de estar em evidência. Basta nós lembrarmos da parábola do fariseu e do publicano, que ele estava cuidando mais do outro do que propriamente de si, e se exaltando ainda. E nós não devemos agir dessa forma. Nós vemos também que Jesus, ele pegou muito firme na parábola anterior, e por isso aquele homem ficou incomodado. Por isso ele quis falar uma frase bonita de efeito para acabar o assunto e trocar de assunto. Mas agora o Senhor Jesus Cristo irá pegar muito mais pesado. Agora sim, ele irá ir na essência do texto. E é isso que nós vamos ver agora, a partir do versículo 16. Nós iremos ler o versículo 16 e 17 novamente. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. Aqui nós precisamos entender o contexto. Obviamente, essas pessoas que ele convidou, não foi feito um convite de uma hora para outra. Naquele tempo não havia calendário, não havia relógio. Então, muitas coisas, quando era dada alguma festa, era feito uma primeira chamada, confirmando aquelas pessoas que viriam à festa, e daí sim, quando estava mais próximo do banquete, então sim era feito uma segunda chamada. Até porque para preparar um banquete naquele tempo, quando nós sabemos, quando nós olhamos, estudamos um pouco o contexto, eram feitos grandes banquetes. Aquilo exigia muito tempo. Não era feito de um dia para o outro. Então necessitava de muito tempo, muitas pessoas empenhadas preparando
porque alimentava muitas pessoas. Então era algo que exigia um bom tempo. Então nós vamos ver que esses primeiros candidatos, esses primeiros convidados que foram chamados, eles aceitaram a primeira chamada. Tanto que por isso veio a segunda. Aqueles que rejeitaram, já não foi feita essa segunda chamada. Só que nós vamos ver que, na verdade, essa grande ceia, se nós olharmos, ela fala sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, sobre o convite que Cristo faz a pecadores. Venham até mim, que vocês encontrarão paz, perdão e vida eterna. Mas infelizmente nos nossos dias, muitas pessoas têm rejeitado o chamado do Evangelho. O convite do Evangelho, ele é gratuito, abundante e urgente. Nenhum pecador nessa terra pode dizer que não foi convidado. Tanto que por isso, mesmo nós sendo reformados, nós cremos na livre oferta do Evangelho. Por mais que nós saibamos que sim, Deus tem os seus escolhidos, nós não sabemos quem é. Somente Deus sabe quem é. É por isso que nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura, levar as boas novas para todas as pessoas, porque é Deus quem sabe quem são seus eleitos e é Ele que vai operar. Então, nós pregamos o Evangelho a todos, independente de cor, raça, qualquer coisa, nós devemos pregar o Evangelho a todos. Mas nós vemos que muitos desses que foram chamados, agora vão mostrar aonde está o seu coração. Versículos 18 a 20. E todos a uma começaram a escusar-se, dizendo-lhe o primeiro: comprei um campo e importa-lhe vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei-me com minha esposa e portanto não posso ir. Nós, olhando de forma simplista, nós podemos achar que são bons motivos que esses homens deram para não ir ao banquete. Quando nós olhamos de forma superficial para esse texto, nós pensamos que talvez eles estavam corretos, porque eles tinham um compromisso. Mas aqui nós vemos que cada uma dessa desculpa revela o coração cego, endurecido de cada um desses homens. Nenhum desses motivos que eles citaram eram legítimos para rejeitar um convite tão glorioso. E aqui nós devemos lembrar do Evangelho de Jesus Cristo. Sem Cristo, o que há para nós? Condenação, inferno, uma eternidade longe de Deus. Mas o que nós temos em Cristo Jesus? Paz com Deus. De inimigos nos tornamos a filhos amados. Perdão de todos os nossos pecados, aqueles que nós cometemos no passado, que cometemos no presente e no futuro. O Espírito Santo de Deus como selo da promessa e uma eternidade com Deus. Além disso, também recebemos dons, talentos, uma família em Cristo. Muitos de nós talvez não tivemos o Pai presente, mas em Deus nós encontramos também o verdadeiro Pai. Então nós precisamos olhar para tudo isso que esse convite nos dá. Não há motivo nenhum para rejeição, mas nós vemos que esses homens, por causa do seu orgulho, por causa desse coração endurecido, eles pegaram e rejeitaram esse convite. Mas nós vamos olhar cada um desses aspectos, ver como realmente era um todo. Primeiro, que diz que foi: comprei um campo e importa vê-lo. Como é que você vai comprar alguma coisa sem ver primeiro? Ele pegou e alegou que ele comprou um campo e agora ele iria ver o campo. Isso é algo até meio sem lógica. O Senhor Jesus Cristo aqui está usando esse exemplo para mostrar como era algo absurdo isso que ele estava fazendo.
E outro, bois. Como é que iria comprar boi sem antes inspecionar eles? E mesmo se tudo isso fosse verdade, por que na hora do banquete? Por que não depois? Quando você vai fazer uma compra, você pega e organiza com a pessoa o horário, o dia que vai fazer aquilo. Por que justamente na hora do banquete? Mas daí quando nós olhamos o terceiro, mas o terceiro é um casamento. Daí nós podemos, eu peço que todos abram, que talvez ele poderia até citar Deuteronômio 24, 5. Deuteronômio 24, 5. Os fariseus gostavam de fazer isso, então nós vamos olhar agora. Diz assim, Deuteronômio 24, 5. Quando um homem for recém-casado, não sairá à guerra, nem se lhe imporá encargo algum. Por um ano inteiro ficará livre nessa casa para alegrar a mulher que a tomou. Mas então talvez pode parecer meio justo esse motivo. Mas aqui nós vemos que esse mandamento que era estipulado estava relacionado apenas ao serviço militar. Não falava sobre contato social, falava sobre se tivesse alguma guerra, algum encargo, uma responsabilidade, mas não sobre um contato social. Outra coisa também, ele poderia ter avisado o dono do banquete que ele iria se casar e levar a sua esposa também para poder desfrutar do banquete. Esse seria um negócio óbvio, para que ela pudesse, com certeza, como nós vemos, havia muitos lugares, então ela poderia ir e desfrutar. Na verdade, o que esses homens estavam fazendo? Eles estavam dando desculpas esfarrapadas, colocando negócios, dinheiro, qualquer outra coisa no lugar de ir ao grandioso banquete que nós sabemos aqui que é relacionado à salvação. E quantos hoje não fazem o mesmo? Quantas pessoas hoje no nosso dia não rejeitam o chamado do Evangelho por causa de trabalho, lazer, prazeres, compromisso? Tudo vem à frente das coisas de Deus. Não, agora eu não tenho tempo para escutar. Isso eu posso escutar mais tarde. Não, esse assunto é muito chato. Vamos falar sobre futebol, vamos falar sobre a bolsa de valores, tudo aquilo que está no nosso coração. Agora o Evangelho não. Agora Cristo Jesus, perdão, essas coisas não. Isso eu não quero saber. Quantas pessoas têm feito isso? Quantas pessoas têm virado a cara para o Evangelho? E isso é muito triste. Principalmente quando são pessoas que nós amamos, pessoas que nós nos importamos. E nós vemos elas priorizando qualquer coisa, até mesmo lazeres banais, e não priorizando a Deus. O mundo é o maior impedimento para que os homens aceitem o convite do Evangelho. Essas pessoas, elas preferem as migalhas da terra ao banquete do céu. Elas preferem essas migalhas, tudo coisas perecíveis que um dia irão acabar, coisas que são perecíveis, em vez de focar naquilo que é eterno, naquilo que realmente importa, naquilo que pode te salvar. É muito triste quando nós vemos, mas infelizmente as pessoas têm escolhido migalhas. Nós vemos as pessoas escolhendo as coisas mais absurdas e rejeitando Cristo. Isso nos dá uma tristeza muito grande. É por isso que nós temos visto também a importância da oração, que Deus, Ele age por meio também da oração. E quando nós queremos compartilhar o Evangelho, nós devemos lembrar que a oração é o motor do evangelismo. Então nós devemos nos preparar para uma guerra,
Porque as pessoas também muitas vezes vão usar essas desculpas esfarrapadas. Quantas pessoas no nosso caminho não usaram as piores desculpas para nem ouvir acerca de Deus? Quando nós começamos a falar, as pessoas já nos cortam. Mas nós devemos continuar. Mas nós vemos que o Senhor Jesus Cristo continua com a parábola. Ele diz o seguinte: e voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao Senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e trazei aqui os pobres e aleijados, e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se enche. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Aqui nós vemos que o Senhor Jesus Cristo fala agora de forma bem firme, até mesmo com o povo de Israel. O povo de Israel que rejeitou a Deus, que ele estava lá reunido, fariseus, mestres da lei, pessoas que não reconheceram, não receberam o Messias, mas o rejeitaram e o trataram ainda como vindo da parte de Satanás. Falavam que Jesus operava pelo poder de Beelzebu. Era dessa forma que eles receberam o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é muito triste. Então, na verdade, essa parábola também é uma profecia da extensão do Evangelho para aqueles que eram considerados indignos pelos fariseus e os mestres da lei, que somos nós, os gentios, que não éramos pertencentes às 12 tribos, nós, os rejeitados. Nós vemos que eles tinham muita dificuldade de lidar com isso. Até mesmo Pedro, um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, teve que ser confrontado por Paulo por causa disso. E nós vemos que Cristo foi generoso. Cristo chamou pecadores de todos os povos, todas as tribos e nações. Por isso nós jamais podemos cair em falácias quando as pessoas falam que Deus é elitista, que Deus rejeita. Nós vemos Deus escolhendo pessoas, até mesmo de nações perversas, como Nínive. Deus levantou o profeta Jonas para salvar pessoas naquela nação, e eles se arrependeram e creram. Então, Deus é misericordioso, Deus é bondoso. Então, todas essas pessoas que eles consideravam como impuras, como indignas, esse Senhor da festa chamou eles, os mancos. Aqui nós vemos a descrição que ele usa para eles: cegos, aleijados, pobres. Que benefício vai ter essas pessoas na nossa casa, na nossa festa? Que benefício? O que eles poderiam retribuir para aquele Senhor? Nada. E nós devemos lembrar que nós também não colaboramos em nada com a nossa salvação. A salvação é pura graça de Deus. Nós estávamos cegos, perdidos, separados, longe de Deus, debaixo da justa ira de Deus, mas Ele veio nos buscar. Então esses homens, quando convidados, recusaram, mas Deus chamou outros. Nós precisamos entender que Deus jamais se privará de sua honra, nem deixará sua mesa vazia. É por isso que Deus escolheu pessoas de diferentes lugares, diferentes nações. Escolheu aquilo que para o mundo não era bem visto. Nós vemos tantas pessoas sábias com conhecimento, que até mesmo leem
a palavra de Deus por meio de intelecto e não entrarão. Mas pessoas simples, pessoas humildes, muitas vezes até mesmo sem estudo, entrarão. Porque Deus escolhe conforme lhe apraz. Deus não veio para os sãos desse mundo. Deus veio buscar os doentes. Nós vemos aqui que os próprios judeus também tiveram dificuldade. Eu citei o exemplo de Pedro, mas nós vemos muito isso. Usarem ritos, dieta judaica, calendários, a própria circuncisão. Nós vemos, não era somente Cristo, mas precisava circuncidar. Não era somente Cristo, tinha que guardar a dieta, seguir o calendário judaico. Nós vemos hoje que há seitas como os judeus messiânicos, que muitos tentam passar como se fossem cristãos, mas eles não são, porque não é somente Cristo. Eles mantêm toda a parafernália, tudo aquilo que está no livro. Você vai, eu já tive a oportunidade de ir, quando eu estudava no seminário alguns anos atrás, num culto, uma reunião deles, eles cantam músicas para o profeta Elias, e para todos os outros profetas do Antigo Testamento, e no idioma original. Então nós vemos que eles seguem ainda esses princípios. Não é somente Cristo que salva. E nós vemos muitas religiões. Ontem mesmo, aqueles que tiveram a oportunidade de olhar sobre as seitas, que foi passado um estudo especial sobre isso. Não é somente Cristo, é Cristo e mais um monte de coisas. Mas nós sabemos que é somente Cristo Jesus que salva. É somente por meio dele que nós chegamos até Deus. Deus também é longânimo. Nós vemos isso, que ele convidou, não tinha enchido. O que ele fez? Pediu para o servo forçar outros a entrar. E realmente foi isso que ele fez com nós. Quando nós olhamos que foi ele que veio até nós. Não foi nós que tomamos a iniciativa, mas foi ele que veio até nós. Ele que nos tocou, que revelou Cristo Jesus, quem ele era. O Filho unigênito de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado. O Alfa, o Ômega, a palavra viva. Esse era o Senhor Jesus Cristo. E quando nós olhamos para ele, nós nos dobramos. Por isso nós precisamos lembrar que apesar de Deus ser misericordioso, longânimo, ele jamais será zombado também. O desprezo do Evangelho não é apenas tolice, mas é rebelião. É rebelião contra o Deus Criador dos céus e da terra. É rebelião contra o Deus Altíssimo, o Deus que é santo, santo e santo. Quando nós rejeitamos o Evangelho, nós estamos entrando em rebelião contra Deus. A recusa tem consequências eternas. Negligenciar Cristo hoje é selar a própria condenação amanhã. Quem rejeita Cristo está debaixo da ira de Deus, será condenado e passará a eternidade no inferno. Isso é real. Irá acontecer porque a palavra de Deus diz. Então o dia é hoje, amanhã pode ser tarde. Como nós vemos esses homens que rejeitaram, no versículo 24, ele diz que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Eu quero que vocês abram também em Provérbios, capítulo 1, versículo 24 a 26. Atentem para o que Salomão irá falar, porque o convite da sabedoria, que diz aqui a partir do versículo 20, mas quem que é sabedoria? Cristo Jesus. E diz o seguinte,
Entretanto, porque eu clamei e recusaste, e estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção, antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão, também de minha parte eu me rirei na vossa perdição, e zombarei em vindo o vosso temor. Quais desculpas nós temos dado para Deus? Quais desculpas, quais artifícios? Tempo, sou muito ocupado, não tenho tempo para essas coisas. Quais desculpas eu tenho dado para não me achegar até Deus? Nós vemos que elas cairão no dia do juízo. Elas serão ridículas como as desculpas desses homens. Não há nada que é maior do que vir até Cristo, do que se arrepender, crer, ser perdoado, estar em paz com Deus. E quando nós agimos dessa forma e priorizamos qualquer outra coisa a mais, por isso que a palavra de Deus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar na nossa vida. E se há alguém aqui nessa noite também que talvez se considere indigno demais, a ceia, como nós vimos, é justamente para pessoas indignas, para pessoas que não são merecedoras, não são para os bons, não são para os melhores, são para os maus, são para os pecadores. Jesus Cristo veio para salvar pecadores. O convite, então, é para você, foi para mim. Não há salvação fora de Cristo Jesus, apenas condenação. E nós precisamos entender, eu gosto muito dessa frase do John Owen, que diz o seguinte: negligenciar um convite tão glorioso é cuspir no sangue de Cristo. É isso que nós fazemos quando nós rejeitamos o Evangelho. Quando nós rejeitamos, nós estamos cuspindo no sangue de Cristo. É esse termo mesmo. Ou até pior. É isso que nós fazemos. Porque se o sacrifício do Filho unigênito de Deus não nos move a ir até Deus, o que nos moverá? O que mais precisará ser feito? Muitas pessoas querem que Deus apareça. O que foi mais maravilhoso do que o próprio Filho unigênito de Deus se fazer homem e vir a esse mundo, viver uma vida de perfeita obediência, algo que nenhum de nós aqui dentro seria capaz, e nenhuma pessoa lá fora seria capaz. E mesmo sendo santo, mesmo obediente, foi contado como transgressor, levou a nossa culpa, os nossos pecados naquela cruz e foi moído, sofrendo a justa ira que nós merecíamos. Como é que nós vamos rejeitar isso? Tão grande amor, porque nós sabemos que Ele não apenas morreu, mas Ele ressuscitou, e isso nos dá direito ao céu, isso nos dá a filiação de Deus. Nós agora podemos ser filhos de Deus, amados por Deus. Nós podemos agora ter uma família em Cristo. Nós temos um verdadeiro Pai que não nos decepciona. Um Pai que nos ama com um amor perfeito. Um Pai que nos disciplina quando precisamos. Nós também temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, no nosso coração. Temos dons, talentos, e saber que o mundo pode cair lá fora, Deus é quem me sustenta, é Ele quem cuida de mim, é Ele que sabe o que é melhor para mim. Por isso nós devemos atentar para o que diz o versículo 23. E disse o Senhor a seu servo: sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que minha casa se enche.
o dono da casa chama. Mas por quanto tempo mais? Nós sabemos que estamos vivendo no fim. Até mesmo o último parágrafo, provavelmente, da história. E até quanto nós iremos rejeitar? Aqui, muitos de nós não viveremos mais do que 20, 30, 40, 50 anos, alguns menos. Mas o que é isso comparado com a eternidade? O que é isso comparado com a eternidade? Que nós possamos nos voltar. Aqueles que ainda não foram até Cristo, se há alguém aqui nessa noite que ainda não foi, que possa atentar a isso e refletir, porque só há um caminho, só há uma forma de ser perdoado, em Cristo Jesus, e o tempo está acabando. O tempo está acabando. Hoje eu posso ser aceito, amanhã talvez não mais. Então que Deus nos abençoe e que possamos refletir acerca dessa palavra.